A história começa com um poderoso e corajoso aventureiro explorando uma masmorra. Seu nome é Hent, e ele quase deixa sua mandíbula cair ao se deparar com um monstro alado assustador, que, por acaso, tem bíceps impressionantes. Este ser é incrivelmente poderoso e, ao gritar, revela ter uma boca dentro de outra boca. Hent nunca esteve tão apavorado em sua vida e percebe que não terá chance de sobreviver a este encontro. A criatura gigante, parecida com um Digimon, avança contra nosso herói, que mal consegue parar de tremer. Ele mal pode acreditar no que está acontecendo, especialmente porque ele achava que estava próximo de alcançar seu sonho de se tornar um aventureiro classe Mithril. Mas esse objetivo parece ainda mais distante quando o monstro o ataca com suas duas bocas poderosas. Algum tempo depois, Hent fica surpreso por ainda estar vivo, mas seu choque não se compara ao que sente ao perceber que, de alguma forma, ele agora é apenas um esqueleto. Ele grita de horror ao ver no que se transformou. Um vislumbre de seu passado mostra um tempo em que nosso protagonista ainda tinha carne e órgãos. Sem nenhuma ideia do que o aguardava, ele começa mais um dia como aventureiro, otimista como sempre. De manhã bem cedo, horário típico para aventureiros, ele reflete sobre como os nobres e estudiosos têm sorte de poder dormir até tarde. Mal sabia ele que acordar cedo seria o menor de seus problemas. Ele explica que é um aventureiro de classe bronze, nascido e criado em uma cidade tão pequena que nem aparece nos mapas. Durante sua viagem pela cidade, ele segue para buscar trabalho oferecido pela Guilda de Aventureiros, que distribui missões de acordo com o ranking e as habilidades específicas de cada um. Essas missões vão desde tarefas incríveis, como a exterminação de monstros, até outras bem entediantes, como a coleta de materiais. Alguns caras entediados chamam Hent, que explica que pretende voltar ao labirinto porque não há trabalhos bons disponíveis. Esses preguiçosos não entendem como ele consegue trabalhar tanto e fogem para jogar Fortnite. Enquanto muitos aventureiros preferem trabalhar em grupo, Hent prefere atuar sozinho, mas não por querer ser um lobo solitário, é porque ele simplesmente não é muito bom. Ele já está nessa vida há 10 anos, mas ainda é apenas classe bronze, a segunda mais baixa. Vivendo de maneira frugal, ele ganha a vida vendendo materiais de trabalho simples. Sua vida é bem monótona, sempre tentando ser cauteloso com suas escolhas. Isso, no entanto, não impede Hent de encontrar um caminho secreto no labirinto que mudará sua vida para sempre. Explorando um corredor aparentemente nunca desbravado, Hent acredita ter encontrado algo incrível e começa a investigar, ignorando sinais óbvios de perigo. Ele espera encontrar armas mágicas valiosas ou pelo menos conseguir reportar a descoberta à guilda e ganhar algum dinheiro. Mas, na sala seguinte, ele encara seu destino. Um gigantesco dragão o enfrenta, um ser que ele descreve como a maior das criaturas. Segundo lendas, dragões podem assumir muitas formas, e alguns são bem maiores do que o padrão. O monstro que ele encontra parece ter digivolvido para sua forma final. A pura presença da criatura é esmagadora, paralisando Hent, que percebe que não tem chance contra esse Dragomon. Voltando ao presente, Hent reflete sobre como ainda está vivo após ser devorado. Ele logo percebe que pode não estar vivo no sentido literal, já que agora é um monstro imortal conhecido como morto-vivo. Embora pareça uma ideia legal, ele sabe que um bispo ou sacerdote poderia facilmente destruí-lo com magia de purificação, já que mortos-vivos não pertencem a este mundo. Mesmo sem um cérebro, ele se questiona se realmente está morto. Hent ainda possui consciência e memórias, o que deve significar que está vivo de alguma forma. Sem conseguir responder a essas perguntas existenciais, ele decide voltar para a cidade, mas logo percebe que isso só o colocaria em apuros. Ele seria capturado e provavelmente executado. Hent não quer ser digerido tão cedo, mas acaba se confundindo novamente ao questionar sua própria existência. Ele finalmente decide ignorar todos os seus problemas e sair daquela sala o mais rápido possível. Enquanto caminha, Hent comenta sobre os mistérios dos labirintos. Ninguém sabe de onde eles vêm ou como funcionam. Espalhados pelo mundo, esses locais escondem inúmeros tesouros valiosos, mas também abrigam monstros em cada canto. Atualmente, a maioria das pessoas está ocupada em algum novo labirinto, mas aventureiros solitários geralmente acabam voltando àquele específico em poucos dias. Ao se deparar com uma criatura assustadora e literalmente semelhante a um esqueleto, Hent se prepara para enfrentar um inimigo que é quase sua cópia. Ele percebe que está muito pesado, provavelmente por causa de sua falta de músculos e de outras coisas que pessoas vivas possuem. Embora já fosse fraco como humano, agora a situação está ainda pior. Monstros como aquele esqueleto costumavam ser fáceis para ele quando humano, mas agora, levantar uma espada o faz quase cair.
Totalmente vulnerável, Hent se apavora, mas logo descobre que o esqueleto inimigo é ainda mais desajeitado que ele. Sem a capacidade de usar técnicas de espada avançadas, Hent lembra que pode utilizar energia espiritual. Felizmente, mesmo não sendo mais humano, ele consegue aplicar essa energia para aumentar suas capacidades físicas. Ao reforçar seu ataque, ele destrói o crânio do inimigo, mas algo inesperado acontece: o esqueleto começa a brilhar. Ele percebe que recuperou a mesma energia espiritual que utilizou e começa a questionar o que está acontecendo. Um flashback mostra uma mulher ensinando Hent sobre monstros, explicando que eles possuem uma característica especial. Com tempo e experiência, eles podem evoluir para formas mais avançadas. Isso acontece com humanos também, que crescem através do treino, mas os monstros operam em outro nível. Ela usa esqueletos como exemplo. Embora geralmente permaneçam como esqueletos, ocasionalmente evoluem para ghouls. Essa transformação é chamada de evolução existencial. Inspirado, Hent conclui que, se ele conseguir se transformar em um ghoul, poderá se passar por humano ao usar capas e máscaras. Isso abriria a possibilidade de retornar à cidade sem assustar ninguém com sua aparência de esqueleto. Assim, ele decide enfrentar monstros no labirinto até evoluir. De volta à cidade, uma amiga de Hent lamenta que ele nunca retornou e decide preparar o jantar sozinha. Enquanto isso, no labirinto, Hent já derrotou 5 esqueletos. Ele recuperou sua mobilidade e percebeu que a energia dos inimigos derrotados o cura. Isso permite que ele use energia espiritual em todas as batalhas. Ao enfrentar inimigos mais fortes, Hent encontra um slime, uma criatura considerada fraca, mas não subestimável. Ataques físicos são pouco eficazes contra esses monstros, e Hent não possui habilidades mágicas ofensivas. Ele só consegue iniciar pequenos fogos, inadequados para combates. Sem alternativas, decide atacar com sua espada. Há 2 formas de derrotar um slime: perfurando seu núcleo ou destruindo até que ele não possa mais se regenerar. Após desviar de um ataque, Hent contra-ataca e acerta o núcleo, eliminando o slime. Ele decide aceitar a vitória mesmo atribuindo-a à sorte e pega uma pedra mágica como recompensa. Além disso, recolhe o material do slime para vendê-lo mais tarde, pois ele é usado como cosmético para melhorar a aparência das pessoas. Na guilda, 2 membros conversam sobre uma novata que estava procurando um grupo. Eles até pensaram em recomendar Hent, mas ele não foi visto ultimamente. Sem outra opção, ela aceita ir a um labirinto mais fácil em busca de tesouros e materiais. O que ela não sabe é que esse labirinto é o mesmo onde Hent está. Enquanto isso, Hent explica como ele não sente fome ou sono, o que é conveniente, considerando que qualquer comida passaria direto por seus ossos. Ele tem lutado sem parar, mas percebe que a evolução existencial leva muito tempo. No entanto, suas habilidades físicas estão retornando e ele também consegue usar mana. O mais surpreendente, porém, é que ele ainda é capaz de utilizar sua divindade, mesmo sendo um morto-vivo. Além de curar ferimentos e doenças, a divindade pode purificar água e prolongar a validade de alimentos. Hent utiliza esse poder para fazer com que um pão dure mais 3 dias, na esperança de que, até lá, ele tenha um corpo normal que precise comer pão novamente. Hent reflete sobre seu objetivo e tenta calcular quantos monstros pode enfrentar ao mesmo tempo. Sendo um cara conservador, ele decide que, se encontrar mais de 4 monstros ao mesmo tempo, irá fugir imediatamente. Ele acredita que não encontrará mais que 5 inimigos neste labirinto de nível baixo, mas, se isso acontecer, ele já aceitou que será o fim de sua jornada. Hent se sente derrotado ao perceber que continua fraco, mesmo sendo um aventureiro há 10 anos e tendo treinado por 20. Apesar de possuir energia espiritual, mana e divindade, uma combinação raríssima mesmo entre os aventureiros de elite, ele deseja, desesperadamente, ser forte em pelo menos um desses aspectos. A maioria desistiria com tantas limitações, mas ele persistiu, treinando sem interrupções, todos os dias, com a meta de alcançar o status de aventureiro de classe Mithril. Essa é a classificação mais alta, conquistada por poucos e reservada àqueles que salvaram nações inteiras. Determinado a superar sua atual forma de esqueleto, Hent decide que nada vai impedi-lo de se tornar um herói lendário. Ele volta à ação, derrotando mais esqueletos e enfrentando os slimes com facilidade. Enquanto batalha, Hent sente que está mais forte do que jamais foi como humano. Ao derrotar um slime, ele coleta mais material, mas algo surpreendente acontece. Uma luz intensa emana do monstro derrotado e começa a envolver seu corpo. Para sua surpresa, músculos começam a surgir, seguidos por cabelos e pele. Quando o processo termina, ele percebe que conseguiu evoluir para um ghoul. Embora ainda pareça um cadáver seco e assustador,
Rent celebra o fato de ter finalmente recuperado sua carne. Agora, ele se sente um passo mais próximo de sua humanidade perdida. Ele sonha ainda mais alto, considerando que, com esforço contínuo, pode até se tornar um vampiro, uma criatura com ainda mais poderes. Com músculos e carne novamente, Rent tenta falar, mas o que sai de sua boca é um rugido assustador. Após várias tentativas, ele consegue articular algumas palavras como olá e o bom dia, embora sua voz continue horripilante. Feliz por estar fazendo progresso, ele decide treinar sua comunicação mais tarde e se concentra em batalhas. Agora mais ágil e capaz de amplificar não apenas a própria força, mas também a de sua espada, ele enfrenta goblins perigosos com facilidade. Ele descobre que sua mana, energia espiritual e divindade também estão mais fortes. Ao derrotar os goblins com precisão, ele começa a acreditar que já pode ser mais forte do que era em sua vida humana. Enquanto luta, Rent percebe à distância uma garota loira combatendo esqueletos. Surpreso, ele celebra, pois faz muito tempo que não vê um humano. Apesar da felicidade, ele se lembra de sua aparência aterrorizante e decide não se aproximar. Ele teme que sua nova forma de Ghoul, com pele parcialmente solta, faça a garota fugir ou até mesmo tentar matá-lo. Em vez disso, Rent a observa de longe e conclui que ela deve ser uma novata, pois não a reconhece como nenhum dos aventureiros experientes que ele conhece na cidade. Ele a segue enquanto ela enfrenta outro esqueleto, percebendo que, apesar de treinada, ainda é muito fraca e comete o erro fatal de não prestar atenção ao ambiente ao seu redor. Como resultado, a novata é encurralada por um esqueleto e, apesar de demonstrar coragem, não consegue resistir ao ataque. Sem alternativas, Rent abandona seu plano de observar de longe e corre para resgatá-la. Ao ver um Ghoul horrível se aproximando, a garota entra em pânico. Rent tenta ajudá-la falando, mas seu tom monstruoso a deixa ainda mais assustada. Ele decide focar no esqueleto e o corta ao meio com sua espada. Quando a luta acaba, Rent tenta acalmá-la, mas sua voz ainda soa como a de um zumbi. Confuso, ele joga sua espada longe em sinal de paz e tenta falar mais claramente, afirmando ser um aventureiro chamado Rent. A garota se surpreende e até pensa que ele está usando algum disfarce. Por mais que Rent tente explicar, fica evidente que nem ele mesmo entende como está vivo após ter morrido. Embora confusa, a garota começa a perceber que ele não é um inimigo. Essa interação marca um novo capítulo na jornada de Rent, que agora precisa não apenas evoluir como guerreiro, mas também aprender a lidar com humanos novamente em sua nova forma. Ela percebe que ele é diferente dos outros monstros e agradece por salvá-la. Rent precisa garantir a essa garota aterrorizada que não pretende tirar sua vida, mas pede ajuda a ela. Ela concorda em comprar um manto para que ele possa voltar para a cidade e ele permite que ela fique com o troco após fazer isso. A garota se apresenta como Rina, filha de um cavaleiro, e promete ajudá-lo como forma de retribuição por ele tê-la salvado. Apesar disso, Rent percebe o quão cautelosa ela está perto dele. Um aventureiro de verdade reportaria um Ghoul misterioso como ele à guilda, mas Rent acredita que essa garota, que ele acabou de conhecer e de quem não sabe quase nada, não irá traí-lo. Na cidade, a primeira coisa que Rina faz é correr para a guilda. A atendente da guilda, que estava preocupada com ela, ouve Rina explicar que tem uma pergunta urgente para fazer. Enquanto isso, no calabouço, Rent enfrenta outro slime e finalmente confirma que está muito mais forte do que era como humano. Ele não apenas se sente mais poderoso, mas seu corpo agora se move exatamente como ele deseja. Rent destrói mais um slime acertando perfeitamente seu núcleo e começa a pensar que sua visão pode ter melhorado. Ele supõe que, na verdade, seja intuição de combate, algo que não se aprende com treino ou estudo. A ironia o atinge. Ele conseguiu o poder que sempre quis apenas depois de acabar preso em um corpo de cadáver em decomposição. De repente, Rent se surpreende ao ver Rina retornando. Ele tenta tranquilizá-la dizendo que não é como outros Ghouls e explica que Ghouls não aparecem nos níveis iniciais. Rina percebe que Rent está um pouco melhor em falar, e ele explica que tem praticado. Rina traz roupas para ele, mas se assusta ao tentar devolver o troco. Ela pede desculpas por ainda estar com medo dele, mencionando que sua aparência lembra a de um vídeo aterrorizante. Apesar disso, ela afirma que eventualmente irá se acostumar. Rent acha que as roupas que ela escolheu são ótimas, especialmente por ajudarem a restaurar seu corpo, embora sejam algo que lembraria um uniforme de empregada. Além das roupas, Rina traz botas, luvas e bandagens, mostrando um planejamento surpreendente. Ela explica que conseguiu tudo perguntando onde ficavam as lojas, já que é nova na cidade. O gesto de gentileza quase faz Rent chorar, mas seu corpo degradado carece de umidade e canais lacrimais.
Depois de vestir tudo, Rent percebe que ficou muito mais fácil se mover, mesmo perdendo um pouco de visibilidade. Ele agradece a Rina e diz que tudo está perfeito. Rina, porém, comete um erro ao mostrar o rosto horrível de Rent para ele, mas revela que trouxe uma máscara. Ela sabia que sua aparência seria um problema, então comprou a máscara como solução. Assim que Rent coloca a máscara, ela se fixa em seu rosto como se soubesse o quanto precisava esconder sua aparência. Ambos entram em pânico quando percebem que a máscara não pode ser removida. Rina confessa que comprou em uma loja suspeita, fora das indicadas por uma amiga, porque era barata. Ela verificou por maldições antes de comprar, mas Rent conclui que a máscara possui uma maldição que se ativa quando é usada. Rina fica surpresa ao ver que Rent pode usar divindade, e ele tenta quebrar a maldição com isso, mas fica sem energia. Ele explica que a máscara respondeu à sua divindade e que tudo o que precisa fazer agora é juntar dinheiro suficiente para pagar um clérigo poderoso para quebrá-la. Mesmo assim, Rent se lembra de sua aparência monstruosa e tenta se afastar de Rina para não assustá-la mais. Ela o interrompe, percebendo que ele não é uma pessoa má. Apesar disso, ela ainda está tremendo de medo, e Rent a conforta, dizendo que ela pode levar o tempo que precisar para se acostumar com sua aparência de zumbi apodrecido. Enquanto caminham de volta para a cidade, Rina explica que não havia trabalhos para iniciantes como ela na capital, então decidiu ir para Malte. Rent fica surpreso com a decisão dela de ir para o interior, mas ela afirma que quer ver o mundo e se tornar uma aventureira forte rapidamente. Rent sugere que um aventureiro deve ser cauteloso como ele, já que só se tem uma vida. Ela concorda, e Rent faz uma piada sobre como zumbis como eles são raros, o que os faz rir como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Quando chegam em Malte, Rent aponta que muitas pessoas ali o conhecem, e elas certamente perceberão algo errado se ele mostrar sua identificação. Eles decidem usar outro portão, e Rent agradece sua nova amiga, dizendo que nunca teria chegado tão longe sem ela. Ela minimiza a situação, mas ele explica que é um monstro, e ajudá-lo a entrar na cidade a tornaria uma criminosa. Ela poderia perder sua licença de aventureira, e ele não quer causar esse tipo de problema. Determinada, a garota afirma que, se não fosse por ele, ela estaria morta. O esqueleto a teria matado, então ela não se importa em arriscar sua vida por ele dessa vez. No portão oeste, suas identidades como aventureiro são confirmadas, mas um dos guardas questiona a aparência incomum de Rent. A situação fica tensa quando exigem que ele mostre o rosto. Perina, com brilhantismo, explica que a máscara de Rent é amaldiçoada e que ele não pode removê-la. Ela adiciona que a voz dele está distorcida porque foi gravemente ferido por um monstro, e Rent mostra sua orelha desfigurada como prova. Rena reforça que ele comprou a máscara para esconder suas cicatrizes horríveis, mas acabou descobrindo que era amaldiçoada. Os guardas sentem pena de sua má sorte, e Rent oferece deixar que tentem tirar a máscara. Um dos guardas tenta removê-la sem sucesso e, convencido, permite que Rent entre. Rent acredita o sucesso a Rena, mas ela, novamente, afirma que é apenas parte de sua retribuição. Contudo, Rent desaparece logo em seguida. Ele observa Rena procurar desesperadamente por ele e pensa como ela é uma boa pessoa. Embora use equipamentos baratos, são bem cuidados. Ela é uma lutadora decente, não tão ingênua e, acima de tudo, corajosa, o que a faz digna de ser uma grande aventureira. Rent reflete sobre como pessoas com o talento dela sempre o deixavam para trás. Ele decide deixá-la por enquanto e promete se desculpar pessoalmente quando parecer mais humano. Em seguida, vemos o motivo real de ele ter abandonado Rena. Ele vai atrás de uma parceira humana mais adequada, alguém com experiência e em quem possa confiar para guardar seus segredos. Rent entra em uma casa onde encontra sua nova parceira chamada Lorraine. Ele tenta acordá-la com sua voz distorcida, mas ela se recusa. Ele ameaça jogar um livro na cabeça dela, e Lorraine reconhece que é Rent, embora fique surpresa ao vê-lo completamente coberto. Sem prepará-la, Rent mostra seu braço monstruoso. Momentos antes, Lorraine estava preocupada com o desaparecimento de Rent e considerava pedir à guilda que organizasse uma busca. Ao ouvir a porta, ela presumiu que algo havia acontecido e fingiu estar dormindo. Quando ele entra, ela sente alívio por saber que ele ainda está vivo. No presente, Lorraine diz que nunca ouviu falar de alguém que foi devorado por um dragão e virou um morto-vivo. Mesmo cética sobre toda a história, a condição grotesca de Rent a convence. Rent fica impressionado com a calma dela, embora seja esperado de uma acadêmica e maga aventureira. Porém, fica claro que ela não o vê exatamente como amigo, mas mais como um objeto de estudo. Lorraine o surpreende perguntando se ele realmente é o Rent agora que se tornou um morto-vivo. Ele explica que tem todas as memórias de Rent,
mas reconhece que seu corpo original morreu. A questão filosófica de sua identidade atual permanece sem resposta. Deixando esse dilema de lado, Hent diz que ainda quer ser aventureiro. Apesar de sua aparência de cadáver em decomposição, ele está determinado a alcançar o nível Mithril. Lorraine deduz rapidamente que ele precisa que ela aceite trabalhos por ele, já que não pode ir à guilda. Sem poder ficar em uma hospedaria, ela oferece sua casa em troca de ajuda em suas pesquisas. Lorraine explica que ele será valioso, pois nunca teve a chance de estudar um monstro capaz de evolução existencial. Hent aceita com a condição de que ela não tente dissecá-lo. No dia seguinte, Lorraine elimina a guilda como intermediária e paga diretamente a Hent pelas pedras mágicas de Slimes que ele trouxe do calabouço. O pagamento é generoso, pois Hent sempre entrega materiais de alta qualidade. Ele decide ir ao ferreiro e se sente bem por estar com bastante dinheiro no bolso, mas essa felicidade desaparece ao notar que as pessoas parecem assustadas com ele. No ferreiro, Hent se desculpa por sua aparência estranha, falando com sua voz distorcida. Hent decide que deseja uma nova espada, e o ferreiro percebe, ao analisar a espada antiga dele, que Hent usa magia ou energia espiritual. Hent então choca o ferreiro ao revelar que utiliza magia, energia espiritual e até divindade. Ela observa que ser capaz de usar os 3 poderes é extremamente raro e que Hent é apenas a segunda pessoa a visitar a loja com essa habilidade. Hent prefere que isso seja mantido em segredo e, como parte do trabalho de um ferreiro, ela concorda. O dono da loja, Cope, sente muito orgulho do que faz e informa que a espada levará alguns dias para ser feita, pedindo que Hent volte várias vezes durante o processo para discutir detalhes. Enquanto isso, Lorraine investiga sobre os Ghoul, uma espécie de monstro que possui habilidades físicas excepcionais e é capaz de sobreviver até mesmo à decapitação. Ela descobre que eles preferem carne de animais, especialmente a humana, e que algumas criaturas poderosas podem transformar humanos em mortos-vivos de nível inferior, mas nessas transformações, os indivíduos perdem toda a personalidade, a vontade e as emoções. Hent, entretanto, é um caso extremamente especial, e Lorraine conclui que as chances de ele ser a mesma pessoa que era em vida são muito pequenas. Mesmo assim, ela sente que Hent ainda mantém os mesmos traços dele, e que ele não mudou tanto assim. Ao refletir sobre o passado, vemos quando Lorraine conheceu Hent, ainda com a pele intacta. Na época, ele era apenas um novato e a acompanhava como ajudante para ganhar experiência. Lorraine explica que achava o mundo sem graça, e, mesmo ao se tornar a pessoa mais jovem a obter o título de grande doutora, esse feito não a encantou. Para ela, a vida não tinha muito sentido. Ela decidiu ir para uma nação distante sem avisar ninguém, simplesmente porque não sabia o que mais fazer. Durante essa missão, ela começou a levar Hent com ela, e ele desempenhou o papel de carregar suas coisas. Em uma das expedições, Lorraine ficou irritada quando Hent pegou várias plantas de maneira incorreta, mas logo se surpreendeu ao perceber que ele havia feito tudo perfeitamente, sem falhas. Nesse momento, um Goblin apareceu, e Hent a instruiu a usar uma certa magia. Lorraine ficou impressionada com a magia de rank prata de Hent. Quando perguntou se era a primeira vez dela em batalha, ela revelou que, na verdade, não era. Normalmente, ela sempre tinha uma escolta, por isso estava um pouco fora de sintonia. A partir disso, Lorraine começou a notar as qualidades de Hent e o convidou a ensinar-lhe mais sobre como se mover nas florestas e a estudar plantas e monstros. Hent havia lido muito sobre o assunto, seguindo os conselhos de alguém que o havia orientado. Assim começou a parceria deles, e durante os últimos 10 anos, Hent trabalhou duro com o objetivo de alcançar o nível Mithril, enquanto Lorraine continuava suas pesquisas. No retorno à loja do ferreiro, Hent agradece ao mestre por concordar em forjar sua espada e lhe estende a mão, em um gesto de gratidão. Hent recebe uma espada temporária que pode usar tanto magia quanto energia espiritual. Cope, percebendo que Hent parece estar em algum tipo de problema, especula sobre um possível malefício em sua vida, um grande feitiço de maldição que, talvez, esteja afetando a loja. Hent sempre teve o cuidado de não envolver outras pessoas em seus problemas, o que o levou a esconder sua verdadeira identidade. Contudo, após conviver com Lorraine e refletir sobre sua situação, Hent começa a perceber quem ele realmente é. Mais tarde, Hent e Lorraine desfrutam de uma refeição preparada pelo chefe Gordon Rancid. No entanto, Hent não come, pois não sente fome. Lorraine observa que Hent claramente não é um Ghoul, e sua capacidade de evoluir existencialmente é o que o torna tão especial. Ela se pergunta o que ele vai evoluir a seguir, mas Hent não tem ideia. Ele expressa que deseja permanecer o mais humano possível, e o primeiro passo será evoluir. Para isso, ele precisará voltar ao labirinto, lutar contra monstros e ficar mais forte. Dentro do labirinto,
Rente chega a tempo de salvar um aventureiro que estava sendo atacado por um slime. O homem agradece, dizendo que pode continuar vivo após apenas um pequeno arranhão. Rente, no entanto, se afasta imediatamente, pensando que os aventureiros precisam se responsabilizar por si mesmos. Eles não têm obrigação de ajudar uns aos outros, e se alguém morrer, é culpa exclusivamente da pessoa envolvida. Existem até aqueles que se fazem de necessitados apenas para roubar os aventureiros que tentam ajudar. Mesmo assim, Rente tenta ajudar sempre que pode. O homem que Rente salvou percebe que ele é muito forte e pede para se juntar ao grupo dele. Ele explica que acabou de se registrar como aventureiro, mas é chefe de cozinha e está com grandes dívidas, precisando pagar 15 ouro até a próxima semana. Desesperado por ser um aventureiro de baixo escalão, o homem vê em Rente a chance de fazer parte de um grupo e se juntar a uma missão, mas ninguém dá atenção a ele. Por isso, ele decidiu ir até o labirinto, onde é dito que um aventureiro pode atuar sozinho, embora Rente saiba que isso só é verdade para aqueles que já têm uma certa força. Inicialmente, Rente decide recusar o pedido, mas à medida que vai embora, começa a perceber que está sendo um pouco durão com o sujeito. Então, ele volta atrás e permite que o homem se junte a ele. O homem se mostra grato e tenta convencer Rente de sua confiabilidade. Rente, porém, observa atentamente o ferimento do homem e sente uma estranha insegurança sobre si mesmo. Ele tem medo de que algo em sua própria identidade não seja mais o que ele acha que é. Rente leva o homem até a entrada do labirinto, onde ele mesmo foi transformado em morto-vivo. No entanto, ao chegarem, eles ficam desapontados ao descobrir que o dragão não está mais lá. A frustração de Rente cresce quando ele percebe que não há itens mágicos escondidos na área, mas ao menos encontram uma passagem secreta. O homem, empolgado com a descoberta, sugere que poderiam contar para a guilda e talvez ganhar uma fortuna. Contudo, ele rapidamente volta atrás, ressaltando que Rente ficaria com todo o crédito. Rente, desapegado a glórias e reconhecimento, deixa claro que ele não tem interesse nisso e diz ao homem que ele pode contar a quem quiser que foi ele quem encontrou o local. Continuando pela passagem secreta, eles acabam encontrando uma sala vazia. O homem, ansioso, sugere que continuem a busca por algum tesouro. Quando Rente tenta impedir o homem de entrar em um círculo mágico no chão, o sujeito, de repente, ganha confiança e insiste que tudo bem, já que não há monstros por perto. Rente rapidamente percebe que o homem não enxerga o círculo mágico, mas já é tarde demais. O círculo os teleporta para um local desconhecido, e Rente sabe que esses teletransportes geralmente os levam a andares cheios de monstros ou a lugares com armadilhas letais. Rente, considerando que poderia simplesmente deixar o homem ali e seguir em frente, decide ir atrás dele para evitar se tornar aquilo que mais teme, um monstro sem compaixão. Ele volta e entra no círculo mágico. Lá, encontra o homem desacordado e um esqueleto gigante. Rente logo se dá conta de que estão em uma sala de chefe e começa a se preparar para lutar. Sua primeira tentativa de atacá-lo usando energia espiritual falha completamente, o que o leva a tentar magia, mas também não dá certo. Não há saída visível, então Rente entende que para escapar daquele lugar, é necessário derrotar o monstro. Rente, determinado a não desistir, tenta uma abordagem diferente. Ele sabe que a espada não vai resistir ao próximo golpe, mas, sendo o esqueleto um monstro do tipo morto-vivo, ele decide tentar um ataque divino. O ataque funciona, e o gigante colapsa no chão. Rente, sem perder tempo, utiliza uma segunda investida com poder divino e destrói a cabeça do esqueleto. Com isso, a luta chega ao fim. Após a batalha, Rente cuida do homem, que acorda surpreso, observando o poder que Rente demonstrou ao derrotar o monstro. Rente então pegou uma pedra mágica gigante do esqueleto, o que impressiona ainda mais o homem, que nunca imaginou que o monstro fosse tão forte. Rente oferece a pedra mágica para o homem, mas, em troca, exige que ele o ajude com algumas tarefas, visitar lojas e a guilda por ele. O acordo fica bem desequilibrado, mas Rente suaviza ao explicar que o homem poderá oferecer-lhe comida e bebida grátis em seu restaurante sempre que quiser. O homem, sentindo a generosidade de Rente e aliviado por não ter mais dívidas, aceita a proposta sem hesitar. Quando os dois chegam ao restaurante, a esposa do homem, Loris, expressa preocupação por ele ter retornado com uma pedra tão grande e perigosa. No entanto, Loris tranquiliza a esposa, explicando que, apesar da aparência de Rente, ele é uma pessoa incrível. Loris finalmente se apresenta e agradece a Rente por sua ajuda. Rente, no entanto, fica hesitante em se apresentar de volta. Ele finalmente diz seu nome, mas faz Loris prometer que não contará a ninguém. Loris, então, garante que sempre terá uma refeição quente preparada para Rente sempre que ele quiser. Quando Rente se despede, ele começa a experimentar uma sensação estranha.
Ele sente que deseja que Lori seja um vilão sem família para poder testar algo mais. Hank, que tem evitado se aproximar de outras pessoas, começa a se questionar sobre suas intenções. Em meio a essa confusão mental, ele começa a murmurar o nome de Lorraine e percebe que algo está tomando conta de seu... Mas é aqui que este vídeo termina. Continua no próximo vídeo da parte 2. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.